Olá, Bom dia, Pedro. professor. Tudo bom? Tudo bem, Pedro? Como é que está você? Tudo ótimo. E com o senhor? Tudo tranquilo. Pronto. Professor, só para avisar, esse final de semana, como o pessoal estava assistindo dificuldade, né? Eu falei com o senhor, né, que se eu poderia ajudá-los. Aí Aí a eu gente mandei alguns textos para eles e eu fiz um documento não, né? Tipo, eu mandei um esqueminha de metodologia da pesquisa para eles terem que mais facilidade na ótimo, hora de Pedro. pesquisar, Que tá bom? bom. E aí você nos ajuda bastante, tá certo? Por nada, professor. É isso aí. É o meu trabalho, é o que eu mais gosto de fazer e quero ser professor no futuro, então essa é Não, a você só tem toda a responsabilidade. embocadura para estar na nossa faculdade, Obrigado, professor, de verdade. como docente, viu? Eita, peraí. Ah, pronto, tá certinho agora. Mas e aí, professor, o senhor tá bem? Tá tudo certo? Essa Tudo semana cheia dos certinho. trovões, cheia dos raios. Como é? Essa semana cheia dos trovões, Salvador tá chovendo pra caramba. É, chovendo muito, né? E essa como dizia Chico, um dia chove, no outro dia bate sol, né? É verdade, Salvador tem esse clima, esse Esse clima clima de bipolar. alternância, né? Em Belém do Pará, o pessoal diz antes da chuva ou depois da chuva, porque chove todo dia. É verdade. É um Eu tenho um clima, parente lá, então, o lugar é complicado mesmo. as pessoas marcam antes da chuva ou depois da chuva. Igual o baiano que marca antes do almoço, depois do almoço. Aí, às vezes, passo de pirraça. Que hora você almoça para poder saber? Não, eu almoço. Assim, nos Não, dias que eu eu dou digo, aula com o eu senhor. pergunto às pessoas quando elas me dizem, depois do almoço a gente se encontra. Eu digo, tá. Ah, tá. Não, tipo, eu no fim das contas, eu tenho essa coisa de também Não, marcar eu, depois por do almoço exemplo, e não depois do tenho almoço. horário. Se eu estiver trabalhando, eu vou um pouco adiante. Se eu não tiver, eu almoço mais cedo, né? Então, depende muito dessa situação, né? Lara está chegando aqui, está Opa. conectando o áudio. Meu caso, quando eu marco essas coisas para antes ou depois do almoço, normalmente eu almoço meio-dia certinho. Mas quando É? eu dou aula aqui com o senhor, quando eu estou com aula aqui, em Aí aula aqui fica com um o senhor, eu pouquinho mais tarde. fico um pouquinho mais tarde, fico um pouquinho mais tarde. Aham, não, eu às vezes 12h30, no máximo está entre 12h30 e 1 hora da tarde. Para o no próximo ano já temos aulas presenciais, né? Nossa, finalmente, professor, eu tava com tanta saudade de voltar para a faculdade. Não Eu é? adoro, eu adoro as coisas presenciais. Eu tô com Eu saudade de também falar com as pessoas. gosto, eu gosto do calor das aulas presenciais, do calor humano. E também agora temos ar-condicionado, tem 49 aparelhos para serem instalados lá, né? É mesmo, que da hora, cara. Nossa, É, eu tô reformando a faculdade, né? Estão transformando a faculdade nesse período, isso é ótimo. não, é um prédio de 1960, mas que até hoje, para mim, é o edifício mais bonito da universidade. Eu também acho, professor, eu também acho, de verdade mesmo. Em termos de. Ele é o edifício mais bonito da universidade. E é interessante que Orlando Gomes, quando inaugura esse prédio, ele disse que a única preocupação que ele tinha era com estacionamento no futuro. Imagina, em 1960 não tinha era nada, aquilo era uma vastidão de. E hoje as pessoas disputam vagas nos estacionamentos, né? É verdade, professor, aquilo ali é complicado mesmo. Eu, Então, eu ainda não tô nessa fase, eu ainda não tô nessa fase que eu não vou mentir pro senhor que eu não tenho muita coragem de dirigir, não. Então claro, eu ainda não tô nessa fase de disputar vaga, mas talvez no futuro seja necessário. não, a tendência vai ser essa, mas é esse tipo de coisa, né? Eu aproveito às vezes o cotidiano para trazer. Eu vou ver se eu pego aqui um caso. Eu só peço a vocês que não tomem na literalidade, porque é,
E falando nisso, eu até esqueci, é verdade, você falou de caso, eu lembrei agora. Uma vez a gente discutiu sobre aquele caso daquela pessoa que a faculdade tinha colocado o nome dela no edital de selecionados, né? E ela havia processado a faculdade, e esse processo estava em curso. Esse processo em específico ainda está em curso, ainda não tem resultado, mas eu encontrei um caso bem semelhante que eu até postei no grupo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Está aqui. Aqui. Universidade Federal do Pernambuco é condenada a indenizar estudante que teve nome publicado em lista de aprovados sem ter passado no vestibular. Esse caso aqui é bem interessante. Não, na verdade, qual foi o resultado? Esse aqui, desse caso aqui, a faculdade teve que indenizar o estudante. No caso, ela não passou ele, né, digamos assim, por ter colocado Mas ele ele na indenizou lista. pelo dano moral. Isso, exatamente. Essa é uma solução mais adequada, né? Eu É. gosto de trazer os chamados hard cases, e eu peguei um aqui de uma mensagem do WhatsApp. Claro que eu conferi a veracidade, mas ela está numa linguagem menos acadêmica. É uma mensagem dessas que viraliza, mas que eu cuidei de Para ver se verificar era. Sim, sim. a autenticidade dela. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente consegue ver a narrativa. É uma pessoa que não tem, por isso eu tive o cuidado de verificar na chamada imprensa mais tradicional a possível veracidade. Vamos ver se a gente consegue. No Rio de Janeiro, em determinada favela, era preciso fazer uma ponte que iria aliviar o sofrimento e a demora de um monte de gente, obrigada a dar uma volta imensa para chegar do outro lado de um curso d'água. No primeiro mandato do pseudo-prefeito Eduardo Paes, o nervosinho da lista de propinas da Odebrecht, a ponte ia custar 3 milhões de reais. O nervosinho prometeu construir, mas não construiu. Em seguida veio o Crivella, que disse que ia construir a ponte orçada em 4 milhões de reais. Prometeu e não fez nada. Volta o pseudo-prefeito nervosinho, dizendo que agora ele iria construir a ponte e que ela iria custar 5 milhões de reais. Não é bacaninha, como o preço vai subindo assim, de qualquer jeito? Pois é, acontece que o nervosinho Eduardo Paes se sentou em cima da promessa e novamente não fez nada. Aí entrou em cena um mega traficante de drogas, Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. Como você vê pela imagem ao lado, o Peixão é um criminoso em dose dupla. Além de controlar o tráfico de drogas em 5 favelas da zona norte do Rio, além de pontos em Nova Iguaçu e de Duque de Caxias, o Peixão também é vascaíno. Mas o que o Peixão fez? Olha, na realidade, ele não fez nada demais. Ele contratou uma empresa, contratou um engenheiro, fez uma ponte ótima, essa que você está vendo aí na imagem, aqui do lado, né? E olha, sabe quanto o Peixão gastou para fazer essa ponte e resolver de vez o problema dos inúmeros moradores da favela que o sindicato do crime que ele comanda? Meros 370 mil reais, ou seja, em torno de 10% do orçamento inicial apresentado pelos criminosos de terno e gravata, eleitos pelos eleitores otários. Aí o nervosinho resolveu dar uma de nervosinho e disse que ia mandar derrubar a ponte. O Peixão, traficante que não bate prego, sem estopa, né? Ele avisou que se o nervosinho tentar derrubar a ponte, vai tomar bala. Resultado? O nervosinho Eduardo Paes se acalmou depressinha e ficou caladinho. E a ponte continuou lá, no mesmo lugar. Você já ouviu falar em vácuo de poder? Pois é exatamente isso que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Um não exerceu o poder e o outro veio e assumiu pontualmente o comando da situação. No fim das contas, fica a pergunta que não quer calar. Quem é o bandido nessa história? O traficante que fez a ponte de 370 mil reais? Ou o prefeito picareta que inventou que ela ia custar 3, 4 ou 5 milhões de reais? Fica aí para refletir. Esse caso é interessante. Esse caso é bem legal. Não é? Vejam qual é a situação. A ponte é necessária, melhora a qualidade de vida das pessoas, é uma obra social para a favela. Nas licitações feitas pelo Eduardo Paes, primeiro 3 milhões, depois o Crivella passou para 4, depois o Eduardo Paes voltou e já passou para 5, cansado de esperar ou até para fazer ou para garantir o domínio nessa região,
O traficante, cujo nome não me interessa, Peixão, alguma coisa assim, resolve fazer a obra por R$360 mil, quase 10% do valor que estava orçado pelo município. Quais são as variantes que temos aí? Quer dizer, um antigo professor meu colocaria esse assunto e escreveria assim uma palavra que ele adorava. Quid juris, qual o direito? Ou seja, qual é a inflexão jurídica ou qual é a reflexão jurídica que nós podemos tomar sobre esse caso? Como conceituar quais são as variantes que esse caso traz? Quer dizer, vejam que isso, na verdade, é um modelo de ensino que ocorre muito nos Estados Unidos, que se chama modelo de clínicas, onde você traz o caso concreto e abrange um leque de reflexões possíveis. Vamos imaginar, por exemplo, será mesmo que uma obra de R$3 milhões pode custar 360 mil? Provavelmente um pouco mais, porque essa empresa de engenharia não estava preocupada em recibos, em notas fiscais, nem o tráfico presta conta disso, nem pagar regularmente os empregados, nem, entre aspas, como é no Brasil, assinar a carteira. Então, não podemos ter que o custo e o valor dessa obra fosse 360 mil. Mas vamos ter, dentro de alguma razoabilidade, R$600 mil. E o primeiro preço obtido era de 20%, ou melhor, R$600 mil de 3 milhões, 20% desse valor. Então, o fracasso de uma licitação que não obtém a proposta mais vantajosa para a empresa. O que é possível mostrar que o particular constrói de forma mais econômica, de forma mais eficiente, O Rodrigo está aí agradecendo pelos aparelhos de ar-condicionado. Se Deus quiser, Rodrigo, em março já estaremos com uma boa parte deles instalados, né? E então, primeiro é um dos aspectos. Segundo aspecto, qual é a relação custo-benefício? Para a comunidade é boa, porque ela fazia uma volta imensa no rio e ela passa a transitar ali. Por outro lado, o tráfico se sentiu dono da região, né? Quer dizer, é essa que é a questão. É evidente que estudos ambientais não foram feitos dentro dessa situação, né? Não foram feitos estudos ambientais naturais, nem é uma obra obviamente planejada, e ninguém pode garantir pela segurança dessa obra. Mas, sobretudo, há uma ilegalidade marcante na execução dessa obra, que significaria, só um segundinho, gente, que significaria você, na verdade, significaria o quê? Um particular fazer uma intervenção na via pública, ou seja, você simplesmente criar uma ponte, imagine se cada um achasse que uma ponte é necessária e criasse essa ponte. Essa obra ela é estrito sensu ilegal, né? Mas aí vem a questão. Quando eu disse que a legalidade é um meio para assegurar-se, para se ter a segurança jurídica, aí nós temos uma grande questão. O que fazer diante disso?
tirando o medo que, evidentemente, o Eduardo Paes deve ter de morrer se derrubar a ponte, né? A pergunta é: vocês derrubariam a ponte, manteriam a ponte? A que título ela entraria para o Estado? Por desapropriação, por confisco, em suma, vocês reformariam a ponte? O que é que se resolveria nessa questão, né? Como é que é essa questão para a gente pensar nisso aí? Quem quer dar uma opinião sobre esse assunto, né? O que é que fazer? Está aí o fato, está aí, digamos, para que vocês não imaginem que questões de direito são o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro. A vida é muito mais desafiante do que as questões tecnicamente propostas, né? Então, nós temos aí uma ponte que era, em princípio, necessária, mas que a administração só faria por 3 milhões e nunca fez. Ela abrangeria 120 mil pessoas, aproximadamente, são os dados que já não estão aí, mas que eu pesquisei, e liga favelas. Aliás, a expressão favela, só para que vocês tenham, ela decorre de um morro, primeiro no Rio de Janeiro, que era o Morro da Favela, e a partir daí se passou a denominar favela todos os morros, né? Todas as construções que eram feitas em morro, porque eram áreas menos valorizadas, mas ao mesmo tempo próximas da cidade. Então, a geografia urbana da cidade do Rio é uma geografia que favorece a violência, porque ela põe lado a lado uma camada menos favorecida com uma camada bastante abastada financeiramente, né? Então, essa é uma questão que eu gostaria de discutir amplamente com vocês, porque não pensem que as questões que eu trago aqui eu tenho já a solução para dar a vocês, não, bem ao contrário. Eu trago aqui para o debate, eu trago aqui para... Vou tomar um pouquinho de café, por inveja aí a Bruna, né? Eu não sei se Bruna está tomando café também. É chá, professor. É chá? Tá bom, mas como eu tenho café, eu vou tomar café, Bruna. Tá querendo acalmar para o fim de semestre, professor. Se ela tomar café, ela vai ficar mais elétrica ainda. Né? Tá querendo ficar calma, Bruna? Eu gosto também de chá. Chá à noite, de manhã eu prefiro estar mais elétrico, né? Mas, de qualquer modo, eu me inspirei. Então, nós temos aí o problema, gente. E o problema é que as respostas não estão nos códigos. Aí eu digo o seguinte, abra todos os códigos, todas as constituições e me dê a resposta. Eu adoro esse tipo de provocação. Pode abrir tudo, vá, telefone para os seus amigos e me dê a resposta para tudo isso aí. Vá, chegue à conclusão ou chegue a várias conclusões, contanto que você defenda o seu ponto de vista, contanto que você traga determinadas questões que, na verdade, são importantes. Os debates hoje não são mais sobre a aplicação de leis, gente. Não são mais sobre a aplicação da lei tal ou qual, que está de plantão e que amanhã vai ser revogada. Os debates hoje são das temáticas jurídicas que importam uma interpretação dentro dessas coisas. Por exemplo, eu estou lendo agora um livro do Michael Sandel, O que o Dinheiro Não Compra. É um professor de ética da Universidade de Harvard, né, onde ele escreveu um livro muito famoso, que hoje é série, está até na Netflix, o Justice, né, sobre as questões da justiça, né, o conceito e o significado da justiça, né, que traz determinados hard cases, né, desde a questão de que, por exemplo...
Oi? Desculpa, professor. Não, é só porque, inclusive, a Universidade de Harvard, ela ainda oferece o curso do professor Michael Sandel como atividade, a gravação, né, no caso, como uma atividade extracurricular com horas. Se você pesquisar, você consegue encontrar essa gravação e eles lhe dão o certificado. Eu Lhe mesmo tenho dão certificado. Você pode fazer esse curso com certificado, inclusive, né? Eu fui aluno desse curso, né? Eu fui aluno regular, online desse curso, né? Mas devidamente inscrito, né? No Justice. E agora estou lendo que o dinheiro não compra os limites morais do mercado. Só aqui na contracapa para provocar vocês, existem coisas que o dinheiro não compra, certo? Atualmente são muitas. Hoje quase tudo está à venda. Alguns exemplos: upgrade na cela carcerária, $82 por noite. Então, em alguns estados americanos, se cobra para você ter uma cela mais confortável. Aí eles dizem que investem no sistema penitenciário, né? Barriga de aluguel Indiana, $6.250, ou seja, dividido por 9 meses, dá $700 por mês, né? Direito de ser imigrante nos Estados Unidos, $500 mil. Servir de cobaia humana em testes de laboratórios farmacêuticos para novas medicações, $7.500, tá? $7.500. Combater na Somália ou no Afeganistão, num contingente militar privado, as chamadas milícias privadas, de $250 mensais a $1.000 por dia, a depender da capacidade do combatente, das armas, da estratégia de que ele tem. E aí ele diz: não chegamos a essa situação por escolha deliberada. Está na hora de perguntar se queremos viver assim, não é? Então, esses debates maiores é o que vão fazer de nós profissionais do direito, pessoas pensadoras do direito. Algumas pessoas dizem: mas Celso, o programa, o beabá e tal. Olha, com todo o respeito possível, vamos deixar isso para as unisquinas. Unisquinas são aquelas universidades de esquina, né, que tem uma em cada esquina, né? Então, ela vai dizer: o artigo tal da lei de licitações diz isso, isso, isso. Você sabe ler, né? Então, eu não vou, na verdade, pedir a você a leitura. A Unisquina faz isso, mas eu trago problemas que eu não tenho resposta. Se você me perguntar o que eu faço com a ponte, eu tenho uma proposta: confiscar a ponte, mas não demoli-la. Se ela é necessária e se ela é útil, e como ela é produto de uma atividade ilícita, flagrantemente ilícita, ela passaria pela via do Estado, ou por requisição, que seria temporária, ou por confisco. Eu não indenizaria, evidentemente, para não estimular uma ilegalidade, mas eu preciso pesquisar sobre isso, gente. Eu não tenho a resposta sobre esse tipo de questão. Eu não tenho uma resposta sobre esse tipo de questão, não é? Então, há vários aspectos que tem aí. Um ambientalista teria muito a falar sobre o entorno ambiental, sobre os impactos de vizinhança, sobre os efeitos da criminalidade pelo tráfego de para lá e para cá, ou pelo tráfico de drogas que se estabelecerá, como ocorrerá se tivermos aqui a ponte Salvador-Itaparica, não é? Que evidentemente já está um pouco fora da esfera de um traficante, não é? Mas ele é... O administrativista, se quiser olhar sobre o ângulo da licitação, ele pode olhar sobre vários ângulos, sobre a questão da necessidade,
da eficiência da obra, da legalidade dela, da ausência de licitação que obtém o menor preço e da prática de licitação que gera o preço maior. Em suma, e o que fazer diante dessa ponte que está lá para quem queira visitar? Quer dizer, a vontade que dava era passar um filme aqui, com a ponte mostrando, interrogando as pessoas. Isso é pesquisa jurídica, tá? Só que a gente não está habituado a esse tipo de pesquisa. Isso daria uma monografia de final de curso, de primeiríssima qualidade. Por quê? Porque você poderia, na verdade, se deslocar para o Rio de Janeiro, ver como é que foi feita a ponte, qual foi o caldo de cultura, o que a população acha, quantas pessoas trafegam, qual é a solução que está dentro disso, sem, na verdade, precisar de uma bibliografia, sem precisar de livros que são fontes secundárias. Eu estou trazendo um caso experimental, né? Eu estou trazendo um caso absolutamente experimental para que vocês possam levantar. Me façam uma gentileza, Rodrigo, Bruna, Pedro com certeza fará isso. Quantos problemas vocês conseguem localizar nesse dado? Quantos problemas vocês conseguem? Eu vou mandar no WhatsApp esse pequeno vídeo que eu mandei para que vocês, na verdade, hoje ainda, quando terminarmos a aula, meia hora mais, ele vai estar, para que vocês vejam quantos problemas estão ligados a esse tipo de situação. E eu aceito até alternativamente como trabalho de curso, sim. Se vocês conseguirem, na verdade, discorrer os fatos que vocês visualizam, a ótica que vocês, na verdade, enfrentam, e nós não estamos falando de alguma coisa para Marte, não. Nós estamos falando para alguma coisa no Rio de Janeiro. Nós estamos falando da vida de gente, da vida de pessoas. Uma coisa, professor, só uma parada interessante, se alguém quiser ver, uma curiosidade. Como o professor estava falando aí agora sobre diversos tipos de pesquisa jurídica e sobre como você pode, não necessariamente fazer uma pesquisa baseado em revisão de literatura, você pode ir no lugar, ver as coisas. O Boaventura de Souza Santos, que é um sociólogo que trabalha com direito, tem um livro onde ele vai numa favela do Rio de Janeiro, que posteriormente foi dita que é a favela... Ai, meu Deus, eu esqueci agora qual é o nome da favela que ele visita. Mas ele vai até uma favela do Rio de Janeiro, ele escreve o livro O Direito dos Oprimidos. Aí ele diz, no começo do livro, ele diz que está em Pasárgada, só que aí depois ele explica que ela é uma favela do Rio de Janeiro. Ele passa não sei quantos anos lá vivendo com as pessoas, convivendo com as pessoas da favela, com os traficantes, e meio que aprendendo toda essa questão do Estado paralelo que existe dentro dessas comunidades, e escreve esse livro. É um dos melhores livros de direito, de sociologia jurídica, que eu já li em toda a minha vida. O cara teve uma experiência de vida e escreveu um livro de direito muito bom. Então, a pesquisa jurídica tem várias fontes, não precisa ser só o livro. Inclusive, o professor Boaventura me contou um episódio muito interessante, que quando ele estava lá logo no início, ele, usando a linguagem portuguesa de Portugal, né, ele disse, pois estou aqui a fazer uma investigação. Pronto, foi um Deus nos acuda, porque na favela, investigação era alguma coisa policial, né? Era alguma coisa bem policial, né? Relacionada a, tipo, combater o crime e tal. Aí os traficantes vão para cima dele. Ele já contou essa Então, história. ele conta esse episódio, né, na verdade, que os policiais começaram
fazer isso. Por exemplo, quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu fui visitar uma região, um bairro muito pobre de Fortaleza, chamado Palmares, né? Onde eles Mentira que o senhor teve lá, professor. É terra de minha família. Como é? É terra de minha família. Ah, é? Pois é, né? Em Palmares eles criaram uma moeda própria para a economia solidária, o Palmar. Naquela época eles criaram o Palmar, que era uma moeda de circulação local. O Banco Central ficou preocupado como é que pode ter uma moeda paralela, mas as pessoas criaram a economia solidária de escambo, né? Onde, por exemplo, havia troca, pessoas, vejam que coisa inteligente, casais idosos se propõem a tomar conta de filhos de casais jovens, e esses casais jovens retribuíam fazendo as compras no mercado. Ou seja, o casal de idosos não precisava se locomover, bastava tomar conta dos filhinhos deles e ficava em casa e ganhava a companhia de aspas, netinhos, alguma coisa, enquanto que o casal jovem ficava livre para poder trabalhar e não precisava pagar a creche, né? Então, isso foi bolado dentro de alguma situação que a gente, na verdade, forma um padrão que se resolve muito no plano da eficiência, muito mais do que da legalidade, que é extremamente pobre. Quer dizer, eu não tenho nenhum desapreço pela legalidade. Eu, ao contrário, acho que uma juridicidade eu prefiro, quer dizer, que envolve... Porque a juridicidade ela envolve tanto um punhado de legalidade quanto um bom acervo de eficiência. Então, um ato será juridicamente válido quando, além de ser legal, seja eficiente. Quer dizer, ele, na verdade, precisa estar dentro dessa situação. E vocês já se acostumaram, deixe dizer aqui, eu escolhi aqui, eu vou ver se acho, é muito rudimentar ainda, né? Mas eu vou botar uma musiquinha aqui para vocês. Gente, só uma coisa, para quem ficou curioso, a favela que ele visitou foi a favela do Jacarezinho. Eu pesquisei aqui agora, viu? Eu tinha esquecido qual era o nome, mas foi esse. Só isso. Exatamente, Jacarezinho. Um lugar muito pobre, mas muito organizado. Professor, o senhor comentou desse lugar que tem uma moeda própria e tal. Só um segundinho. Deixa eu ver se eu paro aqui. Juca flutuado, flagrante, como meliante, o sambava bem diante da janela de Maria, e no meio da alegria a noite virou dia, o seu luar de prata virou chuva fria, a sua serenata no cor Maria. Juca ficou desapontado, declarou o delegado, o sábio amor é crime, o samba é pecado, em legítima defesa batucou assim na mesa, o delegado é a pamba, na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria, o delegado é a pamba, na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria. Juca flutuado em flagrante, como meliante, foi sambava bem diante da janela de Maria, bem no meio da alegria, a noite virou dia, o seu luar de prata virou chuva fria, a sua serenata no cor Maria. Juca ficou desapontado, declarou o delegado, não sabia se amor é crime ou se samba é pecado, em legítima defesa batucou assim na mesa, o delegado é a pamba, na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria, o delegado
Ave Maria, delegado é tamba na delegacia, mas nunca fez uma Ave Maria. Bom, eu vou repetir daqui a pouquinho, analisando essa, mas eu vou dar um stop aí, porque tínhamos uma questão antes. Depois eu vou repetir essa música já analiticamente um pouquinho, o que eu quero significar com ela, tá? Parece que alguém queria fazer, não sei se Bruna, era você, Bruna, que levantou uma questão quando eu ia colocar e eu não soube parar. Eu esqueci exatamente o que eu ia falar, mas é porque o senhor falou de lugares que têm uma moeda própria, essas comunidades que têm uma moeda própria. E aí eu me lembrei que na linha verde tem alguns lugares que tem vários tipos de moeda própria, tipo, várias comunidades que têm sua moeda. E aí eu fico muito curiosa para saber como é essa questão, tipo, em relação ao Banco Central, tipo, imposto, essas coisas assim. Como é que você consegue medir porque essa transação, sabe, dessa moedas diferentes? É verdade, esse é um problema que não foi resolvido, mas eu costumo dizer com alguma... Tem um menino que foi da Faculdade de Direito, o Rafael, que é um dos jovens brilhantes que estão lá no Banco Central, e quando ele me pergunta sobre isso, porque ele conhece a minha tese de doutorado, eu digo, vocês não resolveram o problema do Bitcoin, de moedas virtuais, querem resolver o problema de moedas regionais, locais, baseadas numa economia solidária, e simplesmente o Banco Central resolveu fechar os olhos, né? Resolveu porque ele não tinha como, porque eles criaram, inclusive, um banco próprio, né? Para, na verdade, emprestar dinheiro às pessoas que iam comprar latinhas de cerveja para vender na porta dos estádios, e, com isso, montavam seus próprios negócios e compravam o sabão em pó também na comunidade, que decidia, vejam o grau de sofisticação, qual era o salário que se deveria pagar ao vendedor do mercado, não é? Quer dizer, veja o nível de organização espontânea. Quer dizer, claro que eles tinham as lideranças deles, mas se organizaram espontaneamente numa base econômica que desafia o mundo jurídico, né? Que desafia o arquétipo ou o arcabouço jurídico, né? Então, essa é uma pergunta, Bruna, que felizmente eu não tenho resposta, porque, graças a Deus, eu fico assim meio pasmo quando ouço agora, sobretudo na pandemia, de que os cientistas, os médicos dizem ciência é consenso, não há essa coisa de um lado dos cientistas que dizem isso e que dizem aquilo. Ao contrário, ciência é debate. O que virou consenso perdeu toda a cientificidade, já é alguma coisa no passado, né? Quer dizer, ninguém é cientista para dizer que o sistema é heliocêntrico, gira em torno do Sol, né? Galileu tentou fazer isso e teve que se arrepender, porque senão ia para a fogueira, né? Então, quando eu digo que ciência é consenso, ao contrário, eu quero dizer que ciência é dissenso. Na verdade, procurar as fórmulas novas e os desafios novos, mesmo que você não tenha um arcabouço. Veja bem, os romanos criaram uma figura chamada quase-contrato. Que diabo é isso, meu Deus do céu? Quase-contrato. E é o quê, então? É um bicho híbrido? É uma hidra de Lerna de 7 cabeças? Ou se nós preferirmos, ao invés de sofisticar com a hidra de Lerna, usar o folclore popular brasileiro, a mula sem cabeça, não é? A mula sem cabeça, vocês podem escolher a hidra de Lerna com múltiplas cabeças ou a mula sem cabeça nenhuma, não é? Mas quase contrato é dizer nada, é dizer absolutamente nada. Mas a humanidade não resolveu ainda problemas tão simples, mas que ela já deixou de lado. Por exemplo, todo mundo diz, vão embarcar no voo de tal,
a Marília Mendonça, a quem eu rendo uma homenagem, não pela qualidade da música, que a mim particularmente não me agrada, mas pela mulher batalhadora, por ter encontrado seu espaço de vencedora, por ter desde os 14 anos que ela já vendia músicas, achou um produtor musical que pagava R$ 3.000 a ela para vencer esse tipo de coisa. Então, ela dizia que tinha medo de embarcar no avião, que morria de medo de embarcar em um avião. Mas embarcar não devia ser de barco, por que eu não aviono? Quer dizer, vejam, ninguém resolveu nem esse tipo de problema. Você diz embarcar no avião, porque a primeira forma de transporte era o barco. A primeira forma, e nós não conseguimos resolver nem esse problema etimológico, que é de, na verdade, dizer que eu não tenho barco para entrar, que eu vou entrar num avião, né? Então, eu uso expressões desse tipo de coisa. E, por exemplo, os azulejos de Portugal eram todos azuis. Eram todos azuis. Mas hoje nós temos brancalejos, rosalejos, amarelejos, multicoloridejos, e etc, etc. E, no entanto, você diz, eu quero um azulejo amarelo. Cuidado que um português pode dizer assim, pois é impossível, se é azulejo não pode ter outra cor. Se é azulejo não pode ter outra cor. O português ele é muito rigoroso, né? O português ele é bastante rigoroso nas colocações que ele faz. De certa feita, um amigo meu que estudou lá na Universidade de Coimbra e é devoto de Santo Antônio, chegou numa loja e queria uma imagem de Santo Antônio. O senhor tem a imagem? Não, o senhor não tem a imagem de Santo Antônio. E o senhor poderia saber, me dizer onde é que encontra a imagem de Santo Antônio? Pois como vou eu a saber? Sei apenas do que eu tenho aqui, não posso saber do que os outros têm. Quer dizer, a lógica deles é bem literal, bem pronta. Como eu posso saber? Eu só posso saber do que eu tenho. Não posso saber do que o outro tem, porque poderia ter tido ontem e não ter mais hoje. É muito difícil responder essa questão, quase dizia de alta indagação, né? Quer dizer, então o Antônio estava fazendo uma questão de alta indagação para o vendedor, né? Como é que ele pode saber se naquele momento alguma loja tem uma imagem de Santo Antônio? Mas, voltando àquela música, vejam, delegado é bamba na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria. Juca foi autuada em flagrante como meliante. E por não saber que é crime, batucou assim na mesa. Delegado é bamba na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria. Então, ele é preso por estar fazendo uma serenata, não é? E não compreende. E aí, o que está acontecendo? Uma desproporcionalidade. Quer dizer, aí é o exemplo da desproporcionalidade. Quer dizer, prenderam um cidadão porque está fazendo uma serenata, se ela estava incomodando muito, você poderia impedi-la, mas jamais prender o cidadão que estava fazendo uma simples serenata. Se isso não valer como desproporcionalidade, eu não sei mais como explicar o que é desproporcionalidade. Vejam de novo. Estava à toa na vida, o meu amor. Perdão.
flutuado flagrante como meliante, nos amarra bem diante da janela de Maria. E no meio da alegria, a noite vira o dia. O seu luar de prata vira chuva fria. A sua serenata no cordão Maria. Nem isso a serenata dele é cordão Maria. Desapontado, declarou o delegado. O saco se amor é crime, se samba é pecado. Que amor é crime, se samba é pecado. Assim na mesa o delegado é pamba. Na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria. O delegado é pamba, na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria. Juca flutuado em flagrante, como meliante, sambava bem diante da janela de Maria. Bem no meio da alegria, a noite virou dia. O seu luar de prata virou chuva fria. A sua serenata no cordão Maria. Juca ficou desapontado, declarou o delegado. Não saber se amor é crime ou se samba é pecado. Se amor é crime ou se samba é pecado. Assim na mesa o delegado é pamba, na delegacia. Mas nunca fez samba, nunca viu Maria. O delegado é pamba, na delegacia. Mas nunca fez samba, nunca viu Maria. O delegado é pamba, na delegacia. Mas nunca fez samba, nunca viu Maria. Vejam bem, a questão da proporcionalidade, para mim, é respondida com essa música. 18 de novembro, às 8 horas da noite, horário de Brasília, eu vou reunir ninguém mais, ninguém menos. Na verdade, a desproporcionalidade é manifesta entre o ato e a consequência. Então, o dever de proporcionalidade, ou seja, o poder é instrumento de cumprimento do dever. Ele não pode extrapolar. Você levar alguém para uma delegacia que sequer conseguiu acordar a pobre da Maria, ou que talvez tivesse acordado e não tinha interesse em aparecer, né? Quem sabe alguma coisa desse tipo, né? E o pobre do Juca ali tentando com o seu violão acordá-la, mas acaba preso, e ele, em legítima defesa, batucou assim na mesa. Delegado é bamba na delegacia, mas nunca fez samba, nem nunca viu Maria. Quer dizer, muita vez o que acontece, na verdade? A criminalização, a delegatização, desculpem o neologismo, de questões primárias, de briga entre vizinhos, de cidadãos que, na verdade, não têm acesso a um juízo de mediação adequada e descambam na delegacia. Tudo vão resolver na delegacia, né? Tudo, na verdade, vão buscar resolver na delegacia. E a ação do delegado é, evidentemente, ineficiente, não tem nenhuma... pode ser legal, mas é uma legalidade que não representa a segurança jurídica, porque o bem afetado, o silêncio público, não justificaria uma prisão, no máximo uma multa, no máximo uma advertência: olha, para por aí, tá bom e tal, você já deu seu recado, a Maria, viu, Juca? Agora tenta por outro meio, né? E um bom diálogo provavelmente teria respondido, porque o Juca fica atônito, né? Em legítima defesa, batucou assim na mesa. Quer dizer, e aí ele diz, na verdade, o nome do sociólogo Boaventura Santos, Boaventura Souza Santos, foi uma pergunta feita aqui por Rodrigo, né? Boaventura de Souza Santos, né? É uma pesquisa muito interessante que eu recomendo, né? Então, vejam, essa questão da eficiência, a eficiência é um método que vai gerar a eficácia, é um método que vai efetivamente gerar a eficácia. Então, ela precisa, na verdade, ser concebida, ou como dizem os portugueses, a partir de um planeamento, de um planejamento
ela reside, não há eficiência sem plano, não há eficiência sem plano. Quem sabe onde quer chegar, escolhe o caminho e como caminhar. Quem sabe onde quer chegar, escolhe o caminho e como caminhar. Não pode ser aquele personagem, mais uma vez, buarquiano. Vocês já notaram que eu sou buarquiano, né? Que disse, estava à toa na vida. Bom, a administração não pode estar à toa na vida, ainda que o amor da administração venha chamá-la. Estava à toa na vida e o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor, ou seja, eu estava à toa na vida e qualquer chamado eu fui fazer. Então, a administração, para ser eficiente, não pode estar à toa na vida, não é? Não pode, evidentemente, ela tem o dever da desburocratização, tem o dever de, na verdade, eu tenho aqui, no mundo inteiro, essa preocupação está posta. Em Portugal, por exemplo, na Constituição brasileira, a partir da emenda número 19, incluiu-se no artigo 37 o dever de eficiência da administração. O que me leva a concluir que a legislação ineficiente é inconstitucional por violação de um princípio maior. Quer dizer, porque se a lei não for princípio, vocês precisam me acompanhar nessa premissa perigosa. Essa premissa muito perigosa que eu estou dizendo, porque eu estou na contramão de séculos de história, para dizer que a lei está a serviço da segurança jurídica. Então, na verdade, que o primado é da segurança jurídica, do qual a lei é um serviçal, né? Do qual a lei é uma serviçal, né? Então, eu estou ao lado dessa segurança jurídica. A Constituição Portuguesa, sobretudo, que é de 1976, ela diz: os órgãos e agentes administrativos estão subordinados à Constituição e à lei e devem atuar no exercício de suas funções com respeito aos princípios da igualdade, da proporcionalidade, da justiça e da boa-fé. A administração será estruturada de modo a evitar a burocratização e aproximar os serviços das populações e assegurar a participação dos interessados na gestão efetiva, designadamente por intermédio de associações públicas, organizações de moradores e outras formas de representação democrática. A lei poderá criar administrações independentes. Isso tudo está na revisão constitucional número 1 de 97, de 20 de novembro de 97, não é, que trabalha detalhadamente as formas pelas quais se busca. Enquanto nós aqui jogamos à solta, é verdade que o decreto-lei número 200 já se referia ao princípio da economicidade, que não deve ser confundido com a eficiência. Nem tudo que é o mais econômico é o mais eficiente. A economicidade é um resíduo da eficiência privada, né? Da eficiência privada. Quanto menor o custo, menor as possibilidades, e a eficiência, ela às vezes se mostra como resposta única, porque às vezes nós podemos pensar que a eficiência é um conceito vago, que é um conceito indeterminado, mas em algum momento a solução pode ser única. Eu me lembro de um fato que eu disse: puxa, que maravilha a chance que me deram para eu discutir um tema que é a minha fascinação, legalidade e eficiência. E aí uma televisão, TV Bahia, se não me engano, está patrocinando a aula de hoje, né? Senão não estaria fazendo a citação, né? Me convidou para discutir, porque está vendo, havia um grande debate se os controladores de voos deveriam ser civis ou se deveríamos continuar militares como eles eram.
quer dizer, 90% eram militares, já tinham 10% de civis. E aí a pergunta veio de tampa, então, os controladores de voos devem ser civis ou militares? E eu disse, não tenho dúvida de que civis. Aí a repórter olhou para mim, olhou para o lado, disse, mas de onde vem tanta certeza? Várias autoridades, o comandante da Infraero, a Secretaria Nacional de Aviação, estão discutindo esse assunto, e o senhor vem me trazer assim já uma resposta tão pronta? Será que o debate é tão simples? O senhor poderia explicar, porque o senhor diz assim com tanta certeza, nós estamos até um pouco desconcertados. Eu digo, não, eu fiz para deixá-los mesmo desconcertados diante disso. Mas raciocinem comigo. Há momentos em que a eficiência só se resolve por um lado. E aí eu disse a eles, vocês sabem quem são os controladores de voo? E a repórter disse, olha, são militares. De onde? Da aeronáutica, provavelmente. Sim, são militares da aeronáutica e sabem qual é a patente deles? Sargentos da aeronáutica, na sua imensa maioria. Sargentos da aeronáutica. E sabem quanto ganha um sargento da aeronáutica? Eu vou dar um chute. Na época, já tem muitos anos, porque estava havendo uma greve de controladores de voo, estava uma pane aérea, né? No sistema de controle de voo no Brasil, e eu disse, vamos dizer que eu dissesse, olha, eu imagino que R$5.000 ganha um sargento da aeronáutica. Suponha, estou dando um valor que um sargento da aeronáutica ganha 5.000. E agora me façam a gentileza, acompanhe a entrada desse pessoal no trabalho. Vocês vão vê-los sempre com livros debaixo do braço. E sim, o que isso tem a ver uma coisa? Porque eles estão estudando para deixar o cargo, porque eles já estão treinados em cálculos, eles já têm o domínio de língua estrangeira, então eles já estão absolutamente qualificados para um cargo que os remunere melhor. Um controlador de voo no padrão internacional ganha alguma coisa como $4.000, em valores de hoje, R$20.000. E se ele domina o inglês, ele facilmente vai para um país onde se contratem aviadores civis. Não é natural de que ele queira sair de 5 para 20, se, na verdade, o cargo dele passa. E aí alguém disse, então, por que não se passa eles, mesmo como militares, para os 20.000 que o senhor está dizendo que é o mercado? Eu digo, por uma questão muito simples. Se eu passar um sargento da aeronáutica para R$20.000, eu tenho que aumentar, evidentemente, o brigadeiro do ar, o general, o coronel. Eu tenho que aumentar a todos eles dentro dessa situação, porque senão eu vou ter uma quebra hierárquica. E a hierarquia é a base constitucional das Forças Armadas. A hierarquia é a base constitucional das Forças Armadas. A hora em que eu tiver um sargento ganhando mais do que um tenente, não precisa ser de que as forças estejam diferenciadas, eu não tenho mais sequer Forças Armadas, eu tenho, na verdade, uma balbúrdia. Então, eu só posso me encaminhar. A única solução eficiente é, na verdade, tornar-se o cargo privativo de civis e gradativamente permitir-se a absorção dessas pessoas sob o regime de civis, porque aí sim eu terei o cargo de controladores de voo não vinculados a... Sim, mas a questão da disciplina, eu digo, olha, a disciplina militar é fantástica, mas ela pode ser copiada, imitada no que ela tem de bom, adaptada no que ela tem de bom à vida civil. Não é, na verdade, que seja um achado ou um monopólio das forças militares um certo grau de disciplina. Então, vamos ter, por exemplo, a disciplina necessária
para um controlador de voo, mas sob um regime civil que não estabeleça o atrelamento necessariamente de carreiras. Então, quando nós não percebemos, por exemplo, que o grau de eficiência é alguma coisa fundamental e mais nova e mais arejada do que a legalidade, nós vamos ter problemas muito sérios. Por exemplo, eu ganho da universidade, sou regiamente pago, aliás, para dar essas aulas. Um professor associado nível 4, como eu sou, ganha exatamente o que eu ganho. E eu posso ser medíocre ou brilhante e o meu salário não vai mudar. Então, eu não tenho nenhum estímulo para ser forçado a me preparar ou a melhorar ou a fazer qualquer outro tipo de coisa, porque desde o mais medíocre, e é um pouco cínico a gente dizer, não todos são iguais, todos são, na verdade, desempenham. Nós sabemos que há professores brilhantes, que há professores médios e que há professores medíocres, sofríveis e fracos, como há na humanidade inteira, como há médicos brilhantes, como há jogadores de futebol, quer dizer, como há esse tipo de coisa. Imagine-se que, por exemplo, se dissesse todo jogador de futebol tem que ganhar um salário mínimo. E aí o Neymar, como é que resolveria? Ia continuar no Brasil? Não, como não continuou. Não é? Então, ele hoje dita o salário pela raridade dele, pela raridade que ele tem. Então, quando você, na verdade, iguala e padroniza, você quebra a chance de ser eficiente. A questão de se dizer, olha, mas sob que instrumentos eu vou medir a eficiência? Esse é um outro aspecto a ser discutido. Essa é uma outra questão a ser discutida. As ferramentas são complexas, Nós precisamos impedir o favoritismo, mas não podemos negar que há um certo grau de eficiência, que é importante ser observado para o próprio crescimento do conhecimento. Então, por que as universidades várias no mundo, não vou usar, não, da Coreia do Sul, que na década de 60, a Coreia do Sul era um país nivelado ao Brasil. E hoje é um dos grandes produtores mundiais, já está nivelado aos países desenvolvidos, etc., etc. Porque você chega na universidade e alguém diz, eu vou tirar fulano de tal da universidade, vou lhe pagar mais, porque esse camarada é muito bom, é um grande pesquisador. E aí o que acontece? Na verdade, você tem liberdade de discutir qual é o salário que vai ter esse professor. Claro que você precisa ter uma cultura e um mecanismo, mas você não pode negar o fato porque você não tem instrumento de medição. Seria mais ou menos o seguinte, enquanto não se descobriu o termômetro é porque não havia febre. Tá? Quer dizer, enquanto não havia termômetro é porque não havia febre. Quer dizer, enquanto eu não tiver instrumentos de medição, eu não posso falar em eficiência. Ao contrário, eu preciso trabalhar efetivamente um grau de eficiência, eu preciso trabalhar efetivamente um grau de eficiência medido, mensurável. Primeiro, a partir de um plano de trabalho. Segundo, através de um plano de trabalho consistente. Terceiro, através de um mecanismo de fatoração, onde eu mostro os pontos positivos e onde eu demonstro os pontos negativos. Instrumentos de medição existem, podem e precisam ser aperfeiçoados.
Negar a febre por falta de um termômetro é uma visão míope. Negar a eficiência por dificuldade de medi-la é uma visão obtusa, é uma visão, na verdade, absolutamente limitada, se é que é uma visão. Eu acho que nem é uma visão. Na verdade, é um fechar de olhos. Na verdade, é eu ignorar essa situação. Não é? Eu cumpro a lei. Tá, meu amigo, ótimo, mas você cumpre a lei fazendo o quê? Gastando mal os seus recursos. A qualidade do gasto público é um dos grandes problemas que nós temos. Eu evito sempre a política partidária dentro desse momento. Mas, por exemplo, o investimento em pesquisa no Brasil caiu a 10% do que era. E, no entanto, o governo dizia: eu tenho verba para tornar as urnas eletrônicas, ou para tornar as urnas em papel impresso, perdão. Qual seria a prioridade dentro de um planejamento? Investir na pesquisa para evitar que nós percamos os grandes pensadores que vão com propostas bem mais razoáveis do que a nossa, ou ter um papel numa urna que já vem funcionando? Eu não estou nem dizendo esse tipo de situação. A propaganda, o gasto da propaganda com a nota de R$200, eu ainda não a vi, que é o Lobo-Guará, tá? A publicidade do Lobo-Guará gastou-se muito mais do que na campanha contra a Covid. Será que isso é a qualidade de um gasto eficiente? Quer dizer, eu não estou dizendo que não foi assim em alguma época ou que não era desse momento em algum instante. Quer dizer, a qualidade do gasto público, ela precisa, na verdade, ser pelo menos mensurável. E quando você evita a mensuração, aí sequer você pode dizer que ele é ineficiente. Eu não tenho uma palavra própria para isso, é eficiente, ou não está ainda no nível de ser medido pelo padrão da eficiência. Temos um caso agora muito emblemático, que eu resolvi falar, já achava que era a minha opinião, mas agora é a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu as chamadas verbas do orçamento secreto. Aí o que vocês dirão? Mas tem orçamento que é secreto? Não. Existe uma possibilidade de um relator do orçamento que recebe por delegação do presidente, de destinar alguns bilhões, já destinou agora 1 bilhão, ao deputado qualquer que vai indicar onde esse dinheiro vai ser gasto. Isso é mais do que o que se gastou em ciência e tecnologia. Só esse bilhão agora que foi gasto, coincidentemente, de modo prévio à proposta de emenda constitucional dos precatórios. Então, a ministra Rosa Weber suspendeu porque disse: olha, não é possível se falar em eficiência do gasto público se eu nem sei para onde vai esse gasto, nem quem recebe esse valor. Porque o que acontece? Você vota em fulano de tal e você recebe 5 milhões da verba para você aplicar no que você bem queira. E aquilo não fica um registro. Por quê? Porque aquilo sai do Orçamento Geral da União. E aí chega o deputado e diz: não diga nada a ninguém que fui eu quem deu, porque senão eu vou ter que explicar por que eu recebi esse valor. Então, na verdade, ele é secreto porque o deputado que obtém o recurso não quer que ninguém saiba que ele o obteve, porque, na verdade, vai gerar, entre aspas, insatisfação, ou sem aspas, vai gerar indignação dos outros que não votaram a favor da emenda e, por isso, não se beneficiaram do orçamento secreto.
Então, eu não posso falar de orçamento. Quando a gente vê, por exemplo, a ministra Rosa Weber suspender essa aplicação, é porque a coisa está séria. É porque a coisa, na verdade, está séria. Porque já temos e já tínhamos as emendas parlamentares que valem hoje 18 milhões de reais por cada deputado federal, multiplique isso por 513, e vocês vão chegar a um número aí de 9 bilhões. Mas pelo menos se sabe que cada um recebe 18 milhões. Mas agora não. Agora cada um recebe, segundo, entre aspas, seus méritos. Segundo, entre aspas, suas adesões. Segundo, entre aspas, sua fidelidade. Segundo, entre aspas, sua lealdade ao governo. Quer dizer, é o preço da lealdade. Então, na verdade, nós temos claramente no precedente Rosa Weber, se vocês quiserem vão ao Google, ou eu vou tentar mandar a decisão delas para que vocês analisem. Eu adoro trabalhar com casos, porque, gente, quem faz a teoria é a prática. Não adianta eu tentar falar de eficiência do gasto público, tentar falar dos princípios, são isso, são aquilo, se vocês não encontram uma situação concreta para manejar esse tipo de situação. Então, quando vocês veem a ministra dizendo, olha, causa perplexidade que essa verba seja aplicada dessa e dessa forma, eu suspendo a execução dessas verbas, você começa a pensar, você começa a refletir sobre como buscar ou quanto incipiente nós estamos na questão da eficiência. E é interessante que os juízes que foram formados na legalidade ainda não se acostumaram à questão da eficiência. Ainda não se acostumaram à questão da eficiência. Se a legalidade não é um princípio, a segurança jurídica sim, e a eficiência é um princípio, a lei ineficiente ela é absolutamente inconstitucional. E aí se dirão, mas e aí, vai se ter o caos? Não. A lei tem presunção de eficiência, mas é preciso que eu demonstre que ela é ineficiente. Não basta acusá-la de ineficiente, salvo se ela já não traga nenhum tipo de critério. Salvo se ela já não traga nenhum tipo de critério. Então, quando ela já não diz por que ou de que modo ela fez, ela está muito ligada à proporcionalidade. Ela está absolutamente muito ligada à proporcionalidade. Esse gasto é proporcional à necessidade. Vamos supor, eu gosto de um exemplo que é pouco conhecido, que é o do SUS, que é uma das grandes concepções brasileiras. E há um levantamento estatístico que diz que 80% das demandas em saúde são de atendimento primário, 15% são de atendimento de média complexidade, que são aquelas especializações, otorrino, oftalmologista, cardiologista, etc. O atendimento primário está em desidratação, pressão alta, e subnutrição, infecções intestinais e coisas que o valham. 15% é o atendimento de média complexidade e 5% é o atendimento de alta complexidade, aquele que exige internamento hospitalar. Então, essa é uma baliza que eu posso dizer o quanto eficiente vai ser o meu gasto. O Hospital Geral do Estado é ótimo. O grande problema é que, por falta de unidades básicas de saúde, as pessoas correm para o Hospital Geral do Estado e superlotam o Hospital Geral do Estado com a torção no dedo, com a desidratação, com alguma questão dessa natureza, porque, na verdade, a qualidade do gasto não observa um parâmetro de eficiência. A qualidade do gasto ela não observa um parâmetro de eficiência. O mundo inteiro hoje está preocupado. Por exemplo, a Itália fala
na garantia de todos nós a uma boa administração. E nós não temos direito à garantia de uma administração apenas legalista. Nós temos direito a uma administração de qualidade. E essa qualidade é matéria jurídica, sim. Essa qualidade é matéria jurídica, sim, sob pena de nós ficarmos no legalismo estéril que não rende absolutamente nada. Então, vejam que a eficiência tem foros e tem status de uma verdadeira revolução no pensamento jurídico. De uma verdadeira revolução no pensamento jurídico. Porque, na verdade, você entra no âmago, você não fica com a embalagem, você vai ao conteúdo. A legalidade me dá só a embalagem, o rótulo, enquanto que a eficiência me dá o conteúdo efetivo, o conteúdo efetivo da ação. Gente, eu vou ficar hoje aqui agradecendo a vocês a paciência de sempre, a companhia de todo o tempo. Estamos intercalando sempre uma musicazinha para, em algum caso concreto, para amenizar a aridez, às vezes, de certos temas mais provocativos. Eu ficarei muito contente se vocês discordarem de mim. Fiquem bastante à vontade para terem opiniões distintas contra mim, porque o que eu afirmo é muito mais produto da minha ousadia do que resultado das minhas certezas. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Professor, antes de encerrar a aula, eu queria perguntar se esse artigo vai ser a única avaliação do semestre. É verdade, porque a gente já está com o semestre. Eu não tenho muita preocupação com a avaliação, eu prefiro estar ganhando tempo com conteúdo para tirar de vocês o estresse dessa situação, tá bom? Se a única avaliação tiver essa possibilidade, sei que o senhor já estendeu, é porque dia 15 agora, né, a gente teve pouco tempo para pensar em um artigo. Como é? Já que é a única avaliação do semestre, se você tivesse a possibilidade de prorrogar, porque dia 15 agora já está bem perto. O semestre vai terminar em dezembro ainda. A gente pode jogar isso para mais uma semana, 22, tá certo? Ótimo. Obrigada, professor. Obrigada, professor. A gente está sempre aqui para atender às demandas dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, tá certo? Tá certo. Obrigada. Professor, só mais uma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta por intermédio de uma pessoa que me lembrou aqui no WhatsApp. E qual é o formato, no caso, o formato do arquivo, se vai ser em PDF ou se vai ser em Word para enviar, e para onde se vai enviar esse artigo? Vai enviar para o seu e-mail? Vai enviar para o AVA? Na verdade, a gente tem um mecanismo chamado AVA e eu vou pedir a Rafael que dê as orientações de como acessar o AVA para mandar esse material, tá certo? Certo, pois bem. Ok, então, gente. Vou avisar os alunos, viu? Tá bom, um abraço grande, até mais. Tá? Tchau. Abraço, pessoal, até. Um abraço, obrigado. Tchau, professor, obrigada.